Vamos lá, tudo bem? A aula de agora vai ser sobre os pré-socráticos, ou seja, os filósofos que se encontram antes de Sócrates. A gente tem que recordar uma coisa, é a linha histórica da filosofia. A filosofia, então, ela faz a passagem da cosmogonia para a cosmologia. Então, ela faz a passagem da explicação mitológica dos eventos naturais e também humanos, que eram narrativas fantásticas, que utilizavam de seres sobrenaturais com seres naturais, os mitos. E a filosofia, então, ela começa a tentar entender a organização da natureza a partir da racionalidade, certo? Então, aquilo que os mitos explicavam de maneira fantástica, agora a filosofia explica de maneira racional. Esses filósofos eles ficaram conhecidos como pré-socráticos, ou seja, os filósofos que vieram antes de Sócrates. Por que pré-socráticos? Porque Sócrates depois começa a pensar o humano, o ser humano. E os filósofos que vieram antes de Sócrates estavam tentando entender a natureza. Por isso também são conhecidos ou como filósofos da natureza ou filósofos da física. Vamos falar de alguns de uma maneira bem rápida. Vamos falar de Tales de Mileto, Pitágoras, Heráclito, Parmênides e Demócrito. Vamos lá. Tales de Mileto. Tales de Mileto, então, considerado o primeiro filósofo, ele vai definir a sua arqué. Vamos fazer uma pausa aqui e entender o que é isso. Arqué. Marque aí. Arqué é o elemento primordial, o elemento da qual todas as outras coisas da natureza vieram. Então eles queriam encontrar qual o elemento primeiro que daí vai formando todas as outras coisas na natureza. O elemento de Tales é a água. Ele vai dizer então que a água ela é responsável pela vida, e ela é responsável por este movimento que nós podemos observar no mundo natural. É porque ela evapora e vai aos céus, depois ela cai dos céus em forma de chuva, ela está líquida, depois ela congela, ela traz a vida. Aí numa menção a cheia do Nilo, que passava tempos seco, e aí a terra ficava sem vida, e aí depois o Nilo ele transborda, e aí volta a vida naquela região. Então a água sendo fundamental para a sobrevivência e para garantir a vida dos corpos na natureza, Tales vai dizer que ela é o elemento primordial. Temos aí Pitágoras. Pitágoras, talvez vocês já escutaram sobre ele na matemática. Então, Pitágoras, um matemático, ele vai dizer que a sua arqué é o número, e o número é essa força multiplicadora dos seres, pois temos distintos seres na natureza, temos vários seres. Quando eu falo seres, a gente está pensando nas coisas da natureza, certo? Então, tudo aquilo que compõe a natureza, a terra, a água, o ar, a árvore, o pássaro, o humano. Então, para entender a linguagem, esses diferentes seres. Então, para ele, esse número é quase que uma espécie de divindade. Não é só um conceito abstrato que você vai lá e faz a conta e tenta entender essa conta e acabou. Não, o número para o Pitágoras ele era uma entidade, uma força, uma perspectiva de divindade, tá? Um exemplo claro é o número 1. O número 1 é a fonte da multiplicação dos demais seres, porque você tem um número mais outro e ele vai vir um próximo número. Então você tem 1 mais 1
igual a 2. 2 mais 1 igual a 3. Então, este 1 ele vai multiplicando os outros números e vai multiplicando então os seres da natureza. E ele vai entender que o cosmo, que o cosmo significa mundo organizado, e essa organização ela está numa linguagem matemática, expressada em números, essa organização da natureza. Então, se queremos compreender a natureza, temos que compreender através da matemática, temos que entender a matemática para, a partir daí, decifrar a própria natureza, ok? Heráclito de Éfeso. Heráclito, ele é famoso pela sua frase: não se pode entrar 2 vezes no mesmo rio. E de fato não podemos. Já parou para pensar? Se você consegue entrar 2 vezes no mesmo rio? Imagina agora, você entrando dentro de um rio, aquela porção de água que você pisou, você nunca mais vai pisar nela. Porque o rio está em constante movimento, ele está fluindo, o rio vai embora. Então, quando você sai e entra novamente no rio, o rio já não é mais o mesmo. Nem você é o mesmo, porque o nosso corpo está em constante transformação. Eu já não sou mais o mesmo de quando comecei a gravar essa aula. Porque as coisas estão mudando, certo? Então ele é o filósofo do devir, ele é o filósofo do movimento. Ele vai dizer que é este movimento que mantém a natureza organizada. Como? Através da guerra dos contrários. Essa guerra que vai equilibrar as coisas. Então, temos a paz. Para ter a paz é preciso experienciar a guerra. Para ter o calor é preciso ter o frio. Para ter a subida, a necessidade da descida. Para ter o líquido, temos que ter o sólido. Então, esses contrários, essa guerra, as contrariedades, é que vem trazer, então, o equilíbrio da natureza. A arqué de Heráclito é o fogo. O fogo, então, é responsável por essa transformação. Perceba, você deve estar aí na sua casa. E aí, você não está vendo um fogo agora, mas você consegue imaginar porque você já viu um fogo. Você sabe o que é um fogo e sabe que o fogo queima. Você pegar um papel e jogar um papel no fogo, o fogo continua fogo, mas o papel não. O papel é transformado. Então ele deixa de estar como está, né? No estado folha de papel, se transforma em cinza. A água você joga no fogo e a água evapora. Ok? Então, o fogo é esse elemento que vai provando a matéria e vai fazendo a matéria a entrar em outros estados, em outros modos. Então, o fogo é esse elemento de movimento, de transformação da natureza. Temos agora Parmênides. O Parmênides, ele é o filósofo do monismo. Enquanto o Heráclito, e eu acho que esses dois filósofos eles são fundamentais para a gente entender a filosofia, enquanto o Heráclito é o filósofo do movimento e da multiplicidade dos seres através dessa transformação, e que tudo está em constante transformação, o Parmênides é o cara que vai dizer que a verdade está contida naquilo que é estável, imutável, que não se altera, não muda. Eu tenho certeza que você também já escutou essa frase. O ser é, o não ser não é. O que isso quer dizer? O que é. E o que é? Um conceito abstrato. O conceito abstrato. Ok? Vamos lá. Você está vendo aqui atrás de mim. Tem um monte de livro. Ok? Vocês não conseguem decifrar qual livro é. Mas são vários. Livro
é uma ideia abstrata que vai servir para qualquer um desses que está atrás de mim aí. Agora, a materialidade do livro, então, tem um tipo, tem outro, ele é maior, ele é menor, ele é mais grosso, mais fino, né? Tem mais folhas, a capa é dura, a capa é mole, então a materialidade do livro se altera. Se a gente tentar explicar o que é o livro só pela sua composição material, na hora que eu encontro com outro livro diferente daquele que eu falei primeiro, isso é um livro e ele tem capa dura. Quando eu encontro com outro livro e falo, isso é um livro e ele tem capa mole, eu me pergunto, e agora? O que é o livro? Agora, se eu tenho a abstração de saber que o livro tem, na sua materialidade, várias formas de se apresentar, entretanto, o livro é um conjunto de ideias, né? Tem várias ideias que um autor vai transcrever, vai deixar ali para ser lido. Ele pode vir de qualquer forma, pode ser em formato digital, pode ser em formato impresso, pode ser capa dura, capa mole. Eu vou olhar e vou dizer, isso é um livro. Agora, o que faz ele ser um livro? Aquilo que o define enquanto conceito e não enquanto materialidade. Por isso, segundo Parmênides, a verdade ela se encontra naquilo que é abstrato. E essa verdade ela é imaterial, ela é imóvel, imutável. Qual o nome dessa verdade? O ser. Porque o ser é a existência e é a condição de existência para todas as outras coisas. Perceba? Até então, a filosofia não se trabalhava com abstrações. O Parmênides é o cara que traz um conceito abstrato para sua arqué. Até agora, a arqué era um elemento material, que era possível ver na natureza. Agora, e o ser? Não, o ser é abstrato. Então, por isso dizemos que o Parmênides ele foi o fundador da ontologia. O que é ontologia? O estudo do ser enquanto ser. Então é estudar e buscar o que é o ser e o que é essa verdade que é absoluta, né? Em busca dessa verdade. Então aqui a gente começa já a ter um pensamento mais abstrato, né? Um pensamento que vai se aproximar mais depois da filosofia como conhecemos, com as abstrações puras dos conceitos, que às vezes se torna até mais difícil para um aluno, né, quando se depara com isso no ensino médio. Tá? Então começa lá com Parmênides. Perceba as duas diferenças aí, porque isso é importante, principalmente se você quer prestar no vestibular e entender o resto da filosofia, Heráclito e Parmênides. E aí temos Demócrito de Abdera, que é um outro pré-socrático, né, materialista, que vai dizer que o elemento primordial, a arqué, é o átomo. Né? Ele desenvolve a teoria atômica. E o que seria o átomo? O átomo é uma partícula pequena e indivisível e que tinha formatos diferentes. Então, uma espécie de um quebra-cabeça. Você tem um átomo, tem outro átomo, eles se juntam e formam um corpo. Então, os corpos, qualquer corpo, né, uma mesa, da qual está o meu computador, essa cadeira, o meu corpo, são compostos por partículas minúsculas indivisíveis. E essas partículas, com o tempo, ela vai se desgarrando, se desaglutinando, e se aglutina em outra parte, formando um outro corpo. Tá? E a matéria está aí, aglutinando e se desaglutinando. Com isso ele consegue explicar muitas coisas da natureza, por exemplo, a decomposição dos corpos, tá? A partir da aglutinação e desaglutinação dos átomos. Também é conhecida essa teoria, hein? Bem, espero ter ajudado a vocês. Bom lembrar que esses filósofos, eles iniciaram a filosofia e ao princípio aí
da ciência como nós conhecemos. Por isso, filosofia é conhecida como a mãe de todas as ciências. Forte abraço e até a próxima.